Boa noite, senhoras e senhores. Em nome da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, nós vamos dar início agora a mais um FIEP Ambiental, que é esse espaço que o Conselho Temático do Meio Ambiente tem para trazer assuntos importantes e relevantes que possam contribuir com a sustentabilidade do setor industrial pernambucano. De antemão, já faço meus agradecimentos aos palestrantes Francisco Cunha e Luiz Gustavo, e agradeço também todos os participantes do nosso encontro. O FIEP Ambiental é esse encontro que nós fazemos mensalmente e sempre temos um tema atual. E esse tema que a gente traz hoje é um tema extremamente relevante, que é um tema que traz a necessidade de conscientização. A gente sente que a sociedade ela não sabe o grau que ela impacta os recursos naturais, porque os recursos naturais do nosso planeta são finitos. Então, obviamente, eles sendo finitos, eles vão se esgotar se eles não forem utilizados na medida certa, da forma correta, na quantidade exata. Temos também os nossos efluentes que a gente lança no meio ambiente, temos também os resíduos sólidos urbanos, temos também os efluentes atmosféricos. Então, o homem interfere sobremodo no seu habitat, que é o nosso planeta Terra. E agora, no dia 2 de agosto, nós tivemos o Dia de Sobrecarga da Terra. Então, isso mostra que, efetivamente, esse tipo de consumo e produção que a gente tem hoje, que é quase uma economia linear, nós precisamos mudar. Agora, para mudar, nós precisamos de informação, nós precisamos de dados e efetivamente se conscientizar de que nós, como sociedade, nós estamos degradando a condição ambiental e as futuras gerações é que, lamentavelmente, vão ficar com esse passivo. Mas a gente vai se enriquecer muito de informação dos nossos palestrantes, que eu agradeço muito. Nós vamos começar, e a forma de trabalho que a gente tem aqui, o palestrante tem entre 20 a 30 minutos para fazer sua apresentação. Posteriormente, temos o segundo palestrante, com o mesmo intervalo, e depois a gente abre para debates, perguntas, colocações, no sentido de esclarecimento, porque a nossa função, a nossa missão é justamente levar informação, dados que seja útil para o dia a dia do empresário, para o dia a dia do profissional do liberal, daqueles que sempre participam do nosso FIEP ambiental. Então, tenho a honra e tenho o prazer de passar a palavra para Francisco Cunha, esse defensor do meio ambiente, essa pessoa que traz tantos benefícios para a gente, e temos certeza que a sua apresentação vai abrilhantar muito esse nosso encontro. Francisco, por favor, você com a palavra. Boa noite, Anísio. Boa noite aos demais companheiros e companheiras do FIEP Ambiental. É um prazer muito grande para mim estar tratando desse tema. Queria agradecer o convite feito. Está me ouvindo bem, Anísio? Ouvindo bem, estamos bem. Pronto. Agradecer o convite feito e dizer que esse tema é um tema, como você disse, realmente muito relevante, né? Porque de um tempo para cá começou-se a medir esse, essa, esse saque de recursos de recurso finito que fazemos a cada ano do planeta, e isso começou a ficar evidente, mostrar a evidência de que a gente está sacando mais do que pode. É como se o sujeito tivesse uma poupança, né? E vai sacando mais da poupança do que entra. Chega um determinado ponto que a poupança acaba. Ou então, ela começa, no caso da Terra, a dar amostras, e a gente viu e vê, está vendo isso com muita frequência, mas recentemente, além de agosto ter sido o mês em que a Terra atinge, por essa medição que está sendo feita, o dia de sobrecarga, dia 2, mas também nós tivemos, segundo as medições que se fazem da temperatura, o mês mais quente da história do planeta. Pelo menos é isso que
que se diz por aí. Eu não sei exatamente como é essa medição, né? Porque para saber se ele estava quente lá atrás é mais difícil, mas pelo menos do momento em que se começou a medir, com certeza foi o mês mais quente, com 3 dias, os 3 dias mais quentes no mês da história do planeta, no mês de agosto. Então, eu queria tratar do tema, como eu disse, agradecendo o convite. Eu posso projetar aqui, Anísio, a minha apresentação? Por favor, fique à Posso, vontade. né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Cada um é um jeito diferente, mas Não tem problema. tá compartilhando. Ah, sim, Tá dando para ver? tá. Tá faltando Pronto, só então, modo da ótimo. apresentação. Pronto, isso, Pronto, ótimo. muito bom. Então, nós temos aqui, deixa eu ver se eu minimizo aqui o. Pronto. Então, dia de sobrecarga da Terra 2023. Como a Anísio falou, foi no dia 2 de agosto. Esse dia, que é o dia onde ficou claro que tinha sido atingido desse ano de 2003 o dia da sobrecarga, ele emite um alerta para o momento que a humanidade esgota os recursos anuais que a Terra consegue regenerar. Então, esse ano foi o dia 2, mas outros anos já foram outros dias, inclusive esse não é o dia mais cedo. Nós tivemos outros dias mais cedo. Mas eu queria começar com um conceito. O que é isso? Que história é essa de dia de sobrecarga da Terra? Ela é entendida como a data do ano em que a demanda da humanidade por recursos naturais supera a capacidade do planeta de produzir ou renovar esses recursos ao longo de 365 anos. É como se ultrapassássemos o limite, entrando no vermelho e passando a usar o cheque especial da Terra. Quer dizer, nós estamos, esse ano, a partir do dia 2, usando o cheque especial da Terra. Esse conceito tem uma história. Na década de 70, o conceito de Overshoot Day, que foi criado por esse ecologista norte-americano aí, e mais tarde se tornou o Dia de Sobrecarga da Terra. Em 2006, essa entidade Earth Overshoot Day começa a ser anunciado anualmente pelo World Wide Fund for Nature, que é o Fundo Mundial para a Natureza, que a partir de 2006 começou a divulgar esse conceito de sobrecarga. Então, em 2022, ele atingiu o dia da sobrecarga, atingiu o ápice no dia 28 de julho, ou seja, foi a data mais precoce que foi registrada, 28 de julho. Então, esse ano nós estamos usando o cheque especial, mas usando menos, por exemplo, que o ano passado. Então, esse ano aconteceu em 2 de agosto para o mundo e para o Brasil, porque essa entidade ela mede em todos os países. Isso aconteceu no dia 12 de agosto. Então, o Brasil está, digamos assim, usando menos o cheque especial do que a média mundial. Esse é o gráfico geral que é divulgado pela Global Footprint Network, que faz trabalha para fazer a medição e a WWF divulga. Mas aí, olha, como vocês podem ver, está destacado aí o dia 14 de agosto, Brasil. O primeiro a gastar no dia 10 de fevereiro, que por acaso é o dia do meu aniversário, foi o Catar, onde houve a Copa lá. Então o Catar gastou tudo já no dia 10 de fevereiro. E o último a gastar, praticamente no final de dezembro, dia 20 de dezembro, é a Jamaica. A Jamaica digamos assim, a que cuida melhor dos seus recursos, né? Por essa medição aí. Eu disponibilizei a apresentação, quem tiver interesse, eu penso que a FIEP pode distribuir, né? Então já está em mãos da FIEP. Bom, os objetivos desse dia, por que é que então se trata desse dia? Com que intenção se faz a divulgação desse dia? Primeiro é o de conscientização, né? Evitar, efetivar a conscientização sobre o impacto das ações humanas no planeta. O segundo, a gente pode dizer que é de estímulo, estimular a redução da pegada ecológica ao redor do planeta. Essa pegada ecológica, inclusive, é uma abordagem que eu vou falar rapidamente sobre ela aqui, que também
mostra uma medição de utilização, só que essa do ponto de vista individual, seja das pessoas, seja das empresas. Inclusive, é possível medir. Tem software que permite a medição, você vai respondendo o questionário, e no fim ele diz que a sua pegada é tal, em relação aos recursos do planeta. E de responsabilidade também para promover a consciência de que todos somos responsáveis pelo uso dos recursos naturais. Bom, se a gente for tratar do impacto humano na Terra, nós vivemos uma situação que hoje já é classificada como uma era geológica, que é a era geológica da atuação do homem sobre o homem já atua de forma a impactar geologicamente a Terra. Então, nós estamos, para alguns estudiosos, entrados no Antropoceno, que é a época geológica de atuação humana mais intensa. A, o impacto, um dos impactos mensuráveis é esse do consumo, né? A humanidade consome cerca de 1,7 vezes mais recurso natural do que a Terra consegue repor. Ou seja, nós precisaríamos hoje, de 1,7 planeta para dar cabo do uso dos recursos que a gente faz anualmente. De poluição também, não é? O problema da poluição é muito grave, inclusive de plástico nos oceanos, que é uma das maiores, os maiores impactos que se vai ter com o tempo, as medições que se fazem é que meados desse século já teremos mais plástico nos oceanos do que gente, aliás, do que peixe. Então, inclusive, o plástico tem sido objeto de alimentação dos peixes quando a gente come peixe, também passa para nós. Então, nós já temos uma quantidade de plástico no nosso organismo que, dependendo da medição, equivale a um cartão de crédito. Aquele cartão de crédito quadrado que a gente usa, já é a quantidade de plástico que a gente tem dentro. Inclusive, outro dia, eu vi que uma pesquisa, acho que foi na Nova Zelândia, descobriu plástico, microplástico, né, no coração, no tecido coronário de quem estava sendo pesquisado. Então, a poluição é um problema gravíssimo de impacto sobre a Terra, em consequência desse uso excessivo dos recursos da falta de metodologia de descarte, que a maioria das atividades humanas hoje libera, por exemplo, gás de efeito estufa e outros poluentes, né? O gás de efeito estufa, inclusive, é responsável pelo aquecimento global. Gases que impactam o aquecimento na Terra. O uso da água, também o uso excessivo da água. A água potável é 0, alguma coisa do conjunto da água do planeta. E o uso excessivo da água pode ser, pelo ser humano, é uma das principais causas da diminuição dos níveis dos aquíferos e da contaminação dos rios e lagos. Nós vemos isso no nosso país de forma abundante. Eu tive a oportunidade de visitar a China. Fiquei impressionado que todos os rios que eu vi estavam poluídos. Parece que eles têm hoje uma preocupação maior e redobrada em tratar a poluição, mas atualmente os rios são todos poluídos. E quando a gente está falando de pegada, né, a, a forma como a gente atua, e pegada é no sentido mesmo de impressão do pé, né? Quer dizer, essa analogia é feita, pegada ecológica, ela está relacionada ao consumo. Então, do ponto de vista do ponto de vista do que se poderia classificar como pegada, elas constituem uma família. A pegada ecológica mesmo, ela é medida, ou pode ser medida, a partir da cadeia de produção, né? Desde o processamento, varejo, até chegar ao consumidor. E também pode ser medida, ela na verdade é uma junção da pegada hídrica e da pegada de carbono, que está ligado diretamente aos processos produtivos. Essa é a forma de análise da pegada. E como eu disse, tem sites que permitem a medição da pegada individual. É muito interessante porque a gente pensa às vezes que nós somos consumidores conscientes e quando a gente vai ver a minha pegada, eu não vou nem dizer,
porque me decepcionou profundamente. Eu pensei que eu era muito mais consciente e praticante de economia de recursos do que, na verdade, eu sou. Então, eu recomendo que todo mundo faça esse teste da pegada para tomar um susto. Bem, continuando aqui, e para ficar dentro do meu tempo, quais são as consequências da pegada ecológica global, né? O que é que de fato isso a gente pode medir como consequência mais evidente? Um evidentíssimo que tem efeito sobre a subida do nível dos oceanos, que tem impacto tremendo sobre a realidade brasileira e mais especificamente sobre a realidade do Recife. Há uma medição aí que nos últimos 30 anos já a NASA, isso é uma medição feita pela NASA, já subiu o nível do oceano média em torno de 10 centímetros. Mas essa região aqui, que é a região da costa americana, ela está mais impactada pela subida do oceano, porque ele não é uniforme, a subida não é uniforme, porque nós temos ainda a contribuição do vento, por conta do sentido de rotação da Terra, a gente está numa situação em que o vento empurra a água, então a tendência, o vento aumenta e ao empurrar a água, além da subida do oceano, nós vamos ter uma subida maior em termos de centimetragem, vamos dizer assim, na costa americana. E mais especificamente numa cidade como o Recife, que é praticamente, tem áreas que ficam abaixo da maré mais alta. Quando a maré mais alta se dá, mesmo que não esteja chovendo, a gente vê várias áreas do Recife alagadas. Então, o derretimento das geleiras vai contribuir dramaticamente para esse aumento do nível dos oceanos. O aquecimento tem causado o aumento dos gases poluentes na atmosfera, que vem acelerando o derretimento das geleiras em todo o mundo. Outro fenômeno que impacta, que a gente pode dizer que é consequência da pegada ecológica, é o desmatamento. E a gente tem aqui no Brasil um efeito muito perverso, porque temos ainda a maior floresta tropical do mundo, ela está sendo violentamente atacada se a gente observar a forma de interferência sobre a Amazônia. É um arco de desmatamento que pega praticamente todo o perímetro e avança em direção ao ecossistema amazônico. Então, isso é uma pressão antrópica excessivamente alta no ecossistema amazônico e em relação aos ecossistemas todos do Brasil, mas em especial ao amazônico e ao do Cerrado. Embora as últimas medições deem conta de a redução do desmatamento na Amazônia, no Cerrado houve um aumento, porque o Cerrado é a fronteira agrícola, é o ecossistema de avanço da fronteira agrícola principal, está se dando nele, né? Inclusive mecanizada, inclusive com tecnologia, etc. E já é considerado o ecossistema de sacrifício, é aquele que vai ser mais impactado. Então, desmatamento e outra consequência da pegada ecológica é a falta de água potável, como a gente viu, e isso é muito intenso. Todavia, a principal evidência que a gente tem e impacto mais direto dessa impressão da pegada é no aquecimento global. Então, nós estamos vendo, e isso é dramático, vimos isso no mês passado em Nova York, a Nova York coberta por uma nuvem, uma densa nuvem, que é proveniente dos incêndios das florestas do Canadá, porque fica numa região próxima à fronteira, né, Nova York. Então, isso aí, essa névoa, ficou vários dias em Nova York e ela se deslocou, inclusive, para a Europa, porque não diminuíram os incêndios no Canadá, pelo contrário, aumentaram, ainda estão em curso, e várias regiões dos Estados Unidos e do próprio Canadá estão sendo atacadas por essa fumaça. E a gente viu recentemente uma situação dramática no Havaí. Isso aí é a realidade. As pessoas estavam esses carros aí eram cheios de pessoas que estavam fugindo do incêndio. Todavia, a velocidade do fogo
atingiu 90 quilômetros e pegou esse pessoal na beira do mar. Quem não morreu queimado dentro dos carros, além das casas, de estar na casa, teve gente que nem conseguiu fugir. Não dava para correr, porque a velocidade do vento era maior do que qualquer corrida. Então, teve uma quantidade enorme de mortos nessa ilha de Maui. E as pessoas que se salvaram foram as que se jogaram no mar. Porque quando o fogo chegou, elas se atiraram no mar. E dentro do mar, boiando, conseguiram escapar, mesmo assim, com a saúde afetada por conta da fumaça, porque o vento estava na direção do mar e as pessoas, mesmo dentro do mar, tem filmagens dramáticas, as pessoas dentro do mar tentando se proteger da fumaça e das fagulhas do incêndio que vinha aí. Então, isso é também mais uma evidência do aquecimento global. Essas coisas vão se juntando, uma vai intensificando a outra, e a gente tem essa aí fotografia muito dramática do El Niño desse ano, que tem-se como previsão ser o El Niño mais forte de todos os El Niño identificados. Então, hoje a gente tem essa possibilidade, com efeitos dramáticos sobre a realidade do Brasil, inclusive da região Nordeste. Nós estamos prevendo aqui, está sendo previsto aqui um verão dos mais árduos por conta dessa intensificação do El Niño. E como vimos também, nós tivemos neste ano de 2023, esse gráfico aí mostra em azul as zonas com valores abaixo, né, e os de vermelho acima da média. E nós temos no ano de 2003 o, as temperaturas mais altas de toda a série medida. O sufoco que foi na Europa, e está sendo ainda, porque a Grécia está sendo objeto de grandes incêndios, nunca visto lá. Aquela região é uma região árida, e aí quando o fogo bate, vai-se embora e leva tudo. E na Europa, nas capitais, nas cidades mais importantes da Europa, o pessoal morrendo de calor. Quer dizer, chegou situação em determinadas cidades de 50 graus. 50 graus, uma coisa absolutamente impossível de se sequer imaginar. No Reino Unido chegou-se a ter média de 40 graus maiores de toda a história. Bom, o que é que se pode pensar aí na linha das soluções, né? É, e de ações sustentáveis? Primeiro, conservação, né? Principalmente de energia. Conservar, reciclar e reduzir o desperdício são formas simples de ajudar a diminuir a pegada ecológica. O transporte sustentável, porque o transporte é um dos maiores emissores de gás de efeito estufa, por conta da queima de combustíveis fósseis, e a gente tem quase que a obrigação, e eu estou falando obrigação coletiva, de insistir nos meios de mobilidade não poluentes, como andar de bicicleta, usar transporte público, ou menos poluente, né? Ou automóveis elétricos, ajudando a diminuir a emissão dos gases de efeito estufa, os gases poluentes. E procurar energias alternativas, né? Consumir e apoiar fontes de energias renováveis. Nós temos a sorte de aqui no Nordeste ter vento e sol, que são as fontes principais de energia renovável daqui para frente, é solar e eólica, que reduz a dependência dos combustíveis fósseis. Bom, e aí a gente caminha, eu estou caminhando aqui para o final, a gente observa que essa preocupação ambiental, ecológica, ela tem aumentado muito. Inclusive, os objetivos, esses aqui que eu botei são os 8 primeiros objetivos do milênio. Eles foram elaborados pela ONU, divulgados pela ONU, mas a gente vê que só um deles, né, se referia à garantia da sustentabilidade ambiental. E esses foram modificados e revistos os objetivos que deixaram de ser do milênio passaram a ser de desenvolvimento sustentável. E nesses aí a gente vê mais a presença, isso foi uma imposição da pauta ambiental, que a gente vê mais a presença aí, no caso de outros objetivos, como o combate às alterações climáticas, a procura de energias acessível e limpa, a vida debaixo da água, a vida sobre a terra, quer dizer, são cidades e comunidades sustentáveis,
Então, são componentes de uma agenda ambiental, uma agenda ecológica, que terminaram se impondo pela urgência e pela gravidade do problema. Bom, existe, como eu disse, formas de atuar tanto individuais quanto coletivas. Eu acho que a gente deve começar pelas individuais para poder entender que devemos todos pensar em sustentabilidade, tudo que a gente faz. E aí eu recomendo que cada um faça a medição da sua pegada ecológica para ver aonde precisa atuar de forma mais sustentável. Segundo, reduzir e reutilizar, né? Porque a gente tem a prática de consumir e jogar fora, e até em roupa, né? A indústria hoje da confecção, ela tem começado a se preocupar com isso, inclusive com a reciclagem, com um trabalho intensivo de reciclagem. A questão da consciência como consumidor, escolher produtos sustentáveis e locais e dar preferência a alimentos orgânicos ou cultivados em pequena escala, e um defensor do meio ambiente, procurar defender o meio ambiente sempre, embora isso não seja uma coisa fácil de fazer. Bom, com isso eu concluo a minha apresentação e fico à disposição de discussão do tema. Já digo de antemão que estou em todas as redes sociais e quem quiser se comunicar comigo pode fazê-lo diretamente por qualquer uma desses canais aí, que eu leio todas as mensagens. Eu não respondo, eu confesso que não consigo responder a todas, mas eu leio todas. Então, quem quiser ficar em contato, pode fazê-lo por um desses canais. Então, por hora eu agradeço e deixa eu fechar aqui, interromper compartilhamento. Pronto, Anísio, era isso que eu acho que deveria introduzir em relação ao tema. Achei. Francisco, muito obrigado pela sua apresentação. Ela foi muito importante, trouxe dados e informações extremamente recentes e ilustrações aí impactantes, né? Esses impactos aí dessas fotos que você trouxe aí da repercussão do aquecimento global, que é uma realidade. Esse pessoal negacionista, eu acho que não tem mais espaço para o negacionista, assim como os terraplanistas, né? Esse pessoal tem que realmente se conscientizar que precisa mudar. E como você colocou muito bem, a mudança é individual e coletiva, cada um fazendo um pouquinho de sua parte contribui. Foi muito interessante a sua apresentação. Aí peço para você aguardar um pouco, que a gente Claro, vai ter outra apresentação e, posteriormente, a gente faz um debate aqui em conjunto com todos os participantes. Mas muito obrigado e foi muito boa a sua apresentação. Agora obrigado. eu vou ter o prazer de passar a palavra para Luiz Gustavo Ortega. Ele é fundador da Conexo Consultoria. Ele é especialista nessa área de gestão de sustentabilidade corporativa. Então, Luiz Gustavo, por favor, a palavra está com você. Você dispõe entre 20 a 30 minutos para a sua apresentação. Perfeito. Obrigado, antes de mais nada, obrigado pelo convite, Anísio. E eu vou tentar ser breve e não e partir da apresentação do Francisco, que acho que foi uma boa explanação a respeito do tema, tentando não ser muito redundante, né? É, então, o que a gente tem visto, o que a gente pode falar é que a gente está vivendo um momento absolutamente insustentável, né? Nossa forma de vida é absolutamente insustentável. E aí eu vou trazer dois pontos, assim, temporais, para a gente refletir a respeito do que eu vou trazer, ficar mais fácil de entender o que eu vou trazer lá para frente, tá? Primeiro, o professor falou de antropoceno, que é exatamente quando a mudança do meio ambiente em função da atuação do homem. E realmente, aconteceu se a gente puxar um pouquinho para o Holoceno, a gente está falando de um momento onde teve uma estabilidade biológica que permitiu que nós, como espécie, nos desenvolvêssemos
tanto e tão bem, né? Isso é um ponto. E agora, nossa atuação, nossa forma de viver, a nossa influência no meio ambiente é que está causando novas mudanças e a gente passa a chamar essa nova era de antropoceno. O outro ponto temporal que a gente precisa trazer é assim, o quanto desde da evolução do homem e o quanto houve um desenvolvimento de um crescimento exponencial da nossa população. Então, se a gente voltar lá para a Revolução Industrial por volta de 1800, a gente vai perceber que assim éramos 1,5 bilhão de pessoas no planeta. O planeta dava perfeitamente para todo mundo. E quando a gente fala dá para o planeta dá para todo mundo, o que acontece assim, o planeta a gente está falando que é um ser vivo, né? Então ele está em constante regeneração. Então, à medida que ele se estressa, ele tem tempo de se recuperar. Eu gosto da analogia do professor, do Francisco, quando fala do cheque especial, mas eu falo também, eu trago uma outra que é de um corpo que corre uma maratona todo dia. Se você corre uma maratona todo dia, não dá tempo do seu corpo se recuperar para que você corra a maratona no dia seguinte, né? E o que está acontecendo é que a gente está usando esse planeta de forma intensa, estressando alguns limites, e não dá tempo para ele se regenerar, né? Então, se a gente voltar a 1800 na Revolução Industrial, a gente sai de um modelo que era de uma população de 1,5 bilhão e alcança uma população de 8 bilhões, que foi o número que a gente alcançou em novembro de 2022, né? Eu diria que como espécie, a gente está mandando bem para caramba, porque em pouco mais de 200 anos, a gente saiu de 1,5 bilhão para 8 bilhões de habitantes nesse planeta. A gente deixa de ter uma situação. Então, eu digo que assim, a gente sempre viveu, nunca viveu tanto e nem tão bem quanto a gente vive hoje, né? Então, o mundo está mais rico, está mais saudável, está mais educado, está mais pacífico, né? A gente saiu de uma expectativa de vida lá em 1800 de pouco menos de 30 anos para algo acima de 70 anos nos dias de hoje, falando em médias, né? A pobreza extrema caiu de 52% nos anos 80 para algo em 20% depois de 2010. Claro que houve efeitos da pandemia após isso, mas isso daí mostra o quanto a gente tem evoluído. Isso graças a desenvolvimento tecnológico, isso graças a situações onde a gente domina, melhora a mortalidade infantil, reduz a mortalidade materna, melhora condições sanitárias, tecnologia, plantio, tudo isso que permite a evolução da nossa espécie e chegar aonde a gente chegou. Esse é o ponto positivo, né? Então, eu digo assim, como espécie, a gente tem mandado bem para caramba. A gente evoluiu impressionantemente nesses últimos 200 anos, um pouco mais de 200 anos. O lado ruim disso é que a forma como a gente tem feito isso tem causado alguns. A gente tem flertado perigosamente com alguns limites planetários de ecossistemas que podem significar uma irreversão ou uma incapacidade desse corpo que é o planeta Terra dele se regenerar por si só, né? Então, hoje a gente conhece, e isso a gente só tem conhecimento disso hoje em função da evolução da ciência também. Então, a mesma tecnologia, o mesmo conhecimento que trouxe a gente, depois da Revolução Industrial, de 1,5 bilhão de habitantes para 8 bilhões, é o mesmo conhecimento, a mesma tecnologia que permite a gente conhecer cada vez mais sobre essas atividades, entender qual é a relação da nossa atuação com esses ecossistemas. Então, hoje a ciência diz que essa ciência que evoluiu principalmente nos últimos 50 anos, que mostra que são 9 limites planetários que a gente tem trabalhado em cima deles de forma
muito perigosa. Então, desses 9, tem pelo menos 4 que a gente já passou do limite ideal. Então, o mais conhecido deles, mudança climática, que o Francisco abordou perfeitamente, eu não vou me ater mais a isso. A integridade da biosfera, que a gente está falando de biodiversidade, naturalmente, que isso tudo afeta os ecossistemas, inclusive mudança climática, né? São 2 sistemas que a gente está bastante ultrapassados, a biodiversidade, e a gente diz que corre o risco da gente estar indo para uma 6ª extinção em massa. Mudança do uso da terra, que isso se deve a área que é transformada, então você tem desmatamento para o uso da terra para plantio, ou a própria urbanização, que são elementos necessários para a evolução, então você tem que ter terra arável, né, para produzir alimentos para 8 bilhões de pessoas. Mas isso tem uma transformação, muda a biodiversidade e acaba afetando o clima, então percebe que são itens que estão todos relacionados, né? O uso da água doce, então, assim, a gente está falando de um planeta que tem muita água, entretanto, apenas 2,5% dessa água está disponível para a gente beber, né? A gente tem situações no planeta, regiões no planeta, onde você tem muito pouca água, como o norte da África, e o Oriente Médio, onde eles necessitam de sistemas de dessalinização que consomem uma quantidade de energia absurda para poder obter água, né? Países como China, por exemplo, só tem 6% da água disponível para eles. Só 6% da água que eles consomem está disponível no território deles. Então, também tem uma má distribuição. É pouco e também tem uma má distribuição. O outro limite planetário são dos fluxos bioquímicos. A gente está falando de o ciclo do fósforo e do nitrogênio, basicamente, né? Que são elementos que são utilizados na produção de alimentos, são utilizados como fertilizantes. Então, percebe que tem uma relação muito forte com mudança da terra e biodiversidade, né? Esses elementos químicos, eles são importantes para a produção agrícola. Entretanto, eles são responsáveis pela chuva ácida ou eutrofização dos meios aquosos, né? Então, isso leva esse material, ele vai parar nos oceanos, e aí você tem um dos fatores para a acidificação dos oceanos, que é outro tema, que é outro limite planetário que a gente está falando, né? Depois a gente tem os outros 3 temas aqui. Um é esgotamento do ozônio estratosférico, que isso daí, veja só como tudo é possível de se reverter, né? No momento que a gente teve ciência do quanto o elemento CFC era danoso para a estratosfera, para a camada de ozônio, a gente banindo o CFC, a camada de ozônio voltou a se recuperar e hoje praticamente a gente não tem aquele buraco que tinha na Antártida naquela época. Reduziu muito isso daí. Então, quer dizer, o planeta, ele de certa forma, ele se regenera. Se você parar de estressá-lo, ele tem habilidade, ele tem condições para se regenerar naturalmente, né? Precisa dar condições e tempo para que ele faça isso. E tem 2 outros temas que embora a gente esteja falando de ciência, estado da arte, limite do conhecimento, realmente, ainda são 2 temas aqui que a ciência ainda não tem uma posição definitiva pela falta de conhecimento. Então, são elas, carga de aerosóis estratosféricos, e isso, a gente está falando de todos os particulados, né? Em função de combustíveis fósseis queimados, queimadas de florestas, etc. Todos esses aerosóis, o que a gente sabe é que eles são extremamente perigosos para a saúde, né, para a saúde respiratória, e 800 mil pessoas morrem em decorrência de problemas respiratórios, muito em função desses aerosóis, né? E o outro que ainda está no limite do nosso conhecimento são novas entidades, que a gente chama de novas entidades, porque são elementos que a gente não tinha conhecimento até pouco tempo atrás, a exemplo dos microplásticos comentado pelo Francisco.
Então, esses são elementos que a gente ainda não tem conhecimento do qual é o impacto que eles vão causar nos ecossistemas e, portanto, em nossas vidas também. Ah, a gente adiciona um elemento aqui, porque a gente está falando muito de questões ambientais, mas a gente tem que. O desafio aumenta quando a gente traz para uma análise sobre o prisma social também, né? A gente está falando que, embora todo esse desenvolvimento que a gente esteja falando, que permitiu a gente chegar em 8 bilhões de pessoas, todo esse desenvolvimento ele não está igualmente distribuído, né? A gente está falando que nem todo mundo se beneficia nem todos esses 8 bilhões de pessoas se beneficiam das benesses é, dessa tecnologia, dessa evolução. A gente tem tudo isso de uma forma muito mal distribuída, onde somente 16% da população consome 78% dos recursos disponíveis, né? A gente está falando de uma população, de 2/3 da população que não tem renda suficiente para ser considerada como consumidor, que não tem condições de consumir. Tudo que ganha é para sobrevivência, né? 1/4 dos habitantes não tem acesso à água potável, sendo que 30% dos habitantes não tem água suficiente, condições de lavar as mãos. A gente está falando de condições básicas de saúde, né? De sanitárias, né? Lavar as mãos, né? 800 milhões de pessoas, que a gente está falando de 10% da população, pelo menos, passa fome, só que a gente tem um desperdício de 35% dos alimentos. Entre o campo, entre a produção e a mesa do consumidor, em média, 35% dos alimentos se perde, né? E seria suficiente se a gente tivesse zero desperdício, zero perdas, seria suficiente para alimentar a população toda da Terra. E a produção de alimentos é extremamente impactante em termos de recursos naturais, tá? E aí o aquecimento global, que eu não vou me ater mais isso daí, porque o Francisco já explorou de forma muito precisa, ele causará perdas da ordem de 1,3 trilhão, algo como 1,6 por cento do PIB mundial. Então, mas tem tudo isso são coisas que a gente pode reverter mais para frente, tá? No Brasil, especificamente, a gente está falando de um dos países mais desiguais do mundo, onde 43% da população não tem ensino médio ainda. Parte de quem tem ensino médio muitas vezes tem um problema, a gente sofre com analfabetismo funcional, né? Menos da metade dos alunos saem alfabetizados dos seus estudos, 70% não tem assistência técnica, 83% da população tem acesso à água tratada, 83,5% não é um número alto, porque a gente está falando de água tratada, né? Não é um número alto, isso daqui deveria estar próximo de 100%, e somente 46% tem tratamento de esgoto. Então, ao mesmo tempo, a gente convive, e 40% do resíduo sólido urbano não é disposto de uma forma adequada, ou seja, vai parar em rio, em aterro ao céu, lixão a céu aberto, não é devidamente disposto como deveria. Então, a gente está falando que da gente tem tanta tecnologia, tem tanto conhecimento disponível, mas isso não está igualmente distribuído. Então, particularmente, o Brasil, ele vive uma agenda sanitária do século 17, 16, 17, onde a gente não tem água e esgoto para todo mundo, e a gente vive uma agenda financeira do século 21, onde a gente é referência mundial em transações financeiras com segurança. Então, tem uma dicotomia, uma contradição nisso tudo que a gente vive. Aí o desafio desse desenvolvimento, de chegar nesse desenvolvimento, é atender todas essas demandas da população, porque, afinal de contas, a gente está falando de
a gente está falando de uma sobrecarga na terra, mas assim, a gente não pode deixar de esquecer que não adianta a gente deixar de produzir, reduzir o consumo, porque lembrando que todo esse impacto está restrito a uma pequena parcela da população. Tem uma grande parcela da população mundial que não tem acesso a condições básicas de alimentos, de saúde, de moradia, principalmente quando a gente olhar aqui para países africanos. Então, nesse gráfico, por exemplo, a gente traz nessa linha aqui o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, né, onde isso daqui seria um mínimo aceitável para um alto desenvolvimento, e aqui o ideal disso tudo, né? Nesse outro, no eixo Y, o número de planetas necessários. Francisco trouxe que hoje a gente consome, na média, a população, 1,7 planetas. Sim, isso é a média, mas, de novo, a média ela é muito heterogênea. Então, assim, o universo de um país, a realidade de um país africano é muito diferente de um país europeu. O que a gente vê aqui em cima são países que têm ou alto poder aquisitivo, ou altamente dependente de petróleo na sua atividade econômica, né? Então, aqui a gente encontra países como Catar, que o professor trouxe, Luxemburgo, que tem poucos recursos, todos os países europeus, alguns asiáticos, norte-americanos, mas a realidade é muito diferente quando a gente sai para América do Sul, América Central, África e sul da Ásia também. Então, tem um desafio muito grande de atender todas as necessidades dessas pessoas, em termos de saúde, moradia, alimentação, educação, sem comprometer, aumentar ainda mais o impacto, a pegada ecológica, como o Francisco trouxe, a pegada ecológica desses países. Se todo mundo fosse consumir como a média do americano, a gente precisaria de 5 planetas para cada um, né? Então, assim, é desproporcional realmente. E a gente que está aqui nessa condição, é, façam como o Francisco comentou, a sua análise da sua pegada, e vocês vão ver que a gente tem uma condição absolutamente extravagante em termos de pegada ecológica, tá? Dado ao perfil de consumo que a gente tem. Estou um pouquinho preocupado com o meu tempo. Isso leva a gente para uma análise do nexo energia, água, alimento, que basicamente é o que vai reger todo esse desafio de atender essas necessidades sem comprometer os recursos dos ecossistemas. Então, eles estão absolutamente interligados entre eles. Água, energia e alimentos, eles são intrinsecamente ligados e uma análise, e uma política econômica ou governamental deve levar em consideração cada um desses temas, não cada um dos temas, mas eles de forma integrada. Então, a energia é extremamente necessária para a produção de alimentos, seja no campo, com movimentação de máquinas, seja com processamento, seja com a produção de embalagens, e aqui eu saliento assim, embalagem é extremamente importante para a preservação de alimentos, ela não é o vilão do meio ambiente, muito pelo contrário, alimentos, a gente está falando que a emissão de gás de efeito estufa na cadeia de produção de alimentos, desde o campo até ao consumo, a gente está falando de algo que é gigantesco, só perde para países como Estados Unidos e China, em termos de total de emissões no ano, né? E recursos como água, 70% da água disponível vai para a agricultura. Então, para a agropecuária também, para ir para a agricultura. Então, a embalagem tem um papel fundamental de preservar esses alimentos e, por consequência, preservar esses recursos que foram utilizados na produção desses alimentos, né?
água e agricultura e alimento não precisa nem dizer, né, a relação entre eles. E água e energia também. A água é muito utilizada na produção de energia, porque tem questões de resfriamento, a energia na produção de água potável, no tratamento de água, no tratamento de esgotos, e no transporte também dessa água. Então, são temas que eles estão absolutamente interligados, né? E, portanto, não devem ser analisados de forma separada. Tudo isso, em decorrência disso daqui, é que a gente vai ter impactos na biodiversidade, na acidificação dos oceanos, na mudança de clima, etc. E por fim, que eu queria, para concluir minha fala, e depois a gente volta para um debate, é que sim, a gente pode minimizar os impactos se agirmos agora. Se vocês lembrarem, só para dar alguns exemplos mais recentes, assim, você se lembra durante a pandemia como ficou o rio em Veneza, o mar em Veneza com a água totalmente azul, voltaram os peixes. Em pouco tempo, sem atividade do homem ali, a natureza se regenera muito rapidamente. Para quem assistiu o filme aquele filme do Chernobyl, aquele filme, o acidente foi nos anos 80, se eu não me engano, e hoje a gente já tem, quem viu a minissérie percebe que hoje a floresta está totalmente invadiu a cidade, já tomou conta de tudo. A história do Sebastião Salgado, que é, tomou aqueles 600 hectares de pasto numa cidade de Minas ali e começou a plantar árvores. Isso em pouco mais de 20 anos virou uma floresta novamente. Então, significa assim, o planeta ele tem alta capacidade de regeneração. O que a gente precisa é encontrar formas da gente diminuir o nosso impacto e dar tempo para ele se regenerar. Claro que o desafio é grande, mas ele exige ações que vem não somente do governo, mas da indústria, e eu acho que nesse ponto o Brasil está numa posição fantástica pela matriz energética, pela quantidade de recursos naturais que tem, pode se transformar numa potência para o desenvolvimento sustentável, se bem trabalhada, né? Espero que dessa vez a gente não perca essa oportunidade maravilhosa. Mas essa ação também tem que vir da sociedade, né? As pequenas atitudes, como o Francisco falou, são muito importantes. Eu diria que não é pensar no carro elétrico ainda, não é pensar talvez andar de bicicleta, mas assim, eu duvido que quem tem carro aqui não tem um carro, um carro com motor flex. E não precisa fazer uma pesquisa, eu tenho certeza que mais da metade não abastece com álcool. A gente está falando de mudança climática, onde um dos maiores fatores é a queima de combustíveis fósseis. A gente tem álcool em abundância e a gente não abastece com álcool. O brasileiro não dá valor para sua matriz energética e isso é uma consciência individual. É um poder de decisão individual, não depende de governo, não depende da indústria, depende de cada um de nós. Então, essa é uma decisão importante que a gente tem que começar a tomar, entender aonde está o nosso impacto, aonde está a nossa pegada. E são essas mudanças que vão fazer total diferença. E, por fim, as soluções certamente virão da inovação. A tecnologia está aí, mas é a inovação, a disponibilização dessa tecnologia, a forma de usar essa tecnologia que vai fazer com que a gente supere essas dificuldades e encontre modelos mais sustentáveis de atender toda essa necessidade desses 8 bilhões de pessoas e chegaremos a 10 bilhões em 2050, certamente, mas principalmente na mudança de comportamento individual de cada um, como cidadãos e como consumidores, tá? Queria agradecer, diferente do Francisco, eu não estou em todas as redes sociais, mas eu estou no LinkedIn. Tem ferramentas muito interessantes que a gente vai disponibilizar para as indústrias fazerem um self-assessment da sua maturidade em relação ao desenvolvimento sustentável, a sua estratégia ESG. Então, eu convido vocês a seguirem para ter mais notícias aí, e eu fico à disposição para perguntas, para discussões, e
mesmo depois do evento, para alguma interação que for necessário. Obrigado, viu? Luiz Ortega, muito obrigado pela sua apresentação. Ela foi muito importante, trouxe novos dados, novas informações que complementam o que já foi colocado pelo Francisco Cunha, que realmente mostra a importância que nós precisamos mudar. Nosso estilo de vida atual ele é insustentável, está muito claro, está muito patente. E agora, para a mudança, precisa de conscientização. Vamos começar a parte de debate, mas antes eu quero mostrar para vocês o seguinte: essa é uma ação do Conselho Temático do Meio Ambiente, pode botar para essa é uma ação do Conselho Temático do Meio Ambiente. Muitos conselheiros estão participando de forma online e hoje aqui nós estamos participando com a presença de dois companheiros, o Emerson e o Marcelino aqui, que está aqui junto, nos prestigiando aqui presencialmente. Eu inicialmente quero fazer uma colocação para o Francisco Cunha, porque há necessidade, Francisco, de cada um de nós termos a noção da consequência dos nossos atos. Nós precisamos ter, qualquer ato do ser humano tem consequência. E como você colocou muito bem, a gente tem que ter as ações individuais e coletivas. O que é que você acha da educação ambiental, da informação ambiental, para que o cidadão possa absorver essas informações, adquirir esse conhecimento e começar a mudar de hábito? O que é que você acha desse, da implementação e também do reforço da educação ambiental? Eu acho muito importante, Anísio. Eu fui da época que tinha um negócio chamado, tanto no colégio quanto na faculdade, no colégio parece é PB, parece. Não, na faculdade é que era EPB, era o SPB. OSPB, Organização, OSPB, organização, como era? Organização Organização Social Social e Política Brasileira. Brasileira. Aí tinha aula de a importância dos valores, né? Não era bem democracia naquela época, dos valores da sociabilidade, etc. Mas eu acho que isso aí, por conta de que isso foi taxado como coisa da ditadura, isso foi eliminado. Hoje a gente não tem a formação em cidadania, porque a formação em cidadania envolve a questão do meio ambiente, ecológica, mas envolve também as relações sociais, trânsito. A gente vê, por exemplo, né, o sujeito dirigindo hoje como se estivesse participando de um rally, eu sei que danado é, no trânsito. Quer dizer, uma evidência de falta de educação cívica. Eu acho que isso devia ser, claro, se ensina isso, principalmente na escola privada, eu tenho visto isso, porque eu acompanho filhos de sócios e netos, essa preocupação com a questão do meio ambiente. Outro dia, uma sócia me disse que ligou a água quente, chamou a filha pequena, pediu para ela entrar. Quando a menina chegou, disse: Mas essa água está ligada há quanto tempo? Ela disse: Não, eu liguei para esperar você, para deixar na temperatura. Ela disse: Mamãe, você está acabando com a água do planeta. Então, essa. E outro dia eu estava dirigindo, eu sou muito atento no trânsito, né? Porque eu estava dirigindo com meu neto, aí quando eu vi, ele disse: Vovô! Deu um grito. Você passou o sinal amarelo. Que eu vivo dizendo que não é para passar sinal amarelo. Sinal amarelo é para você parar. Aí eu prestei atenção, quer dizer, eu estava distraído. Mas esse papel de forma. Porque tem gente hoje que eu acho que não tem mais jeito, não. Principalmente esse pessoal da forma como age no trânsito, eu acho que não tem mais jeito, não. Aquilo ali não muda de jeito nenhum. Então, se não muda em relação ao trânsito, não muda em relação ao consumo consciente. Porque já está acostumado, né? Quem é que vai sair e deixar de andar de carro para andar de bicicleta ou andar a pé no calor desse? Agora, se for desde criança, formado com esse entendimento, a pessoa vai adquirindo uma formação que vai terminar redundando em atitudes diferentes. Por exemplo, eu vejo hoje que a juventude não quer mais tirar carteira de motorista, né? É muito.
Eu tenho visto muitos jovens dizendo que não quer nem saber de tirar a carteira de motorista. Você não quer carro. Na minha geração, na sua, era a primeira coisa que a gente fazia quando fazia 18 anos, saia correndo para tirar a carteira de motorista, né? Hoje em dia não. Por quê? Mas é por outra razão. As pessoas não querem sair do celular, né? Porque ela vai de Uber para poder não perder tempo, correr o risco de levar uma multa. Mas, de qualquer forma, é uma mudança em relação à situação anterior. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, eu acho que sim. Isso deve ser objeto de ensino e de ensino no sistema educacional todo, como eu acho que deve se ensinar a história da cidade, uma série de coisas que não são ensinadas. Então, ensinar isso como matéria comum, de modo a que possa mudar a forma de atuar dessas pessoas quando forem adultas, né? Eu acho que isso é fundamental. Sem isso, a gente vai aumentar, em vez de 1,7 vai passar para 1,8, 1,9, 2 planetas, e daqui a pouco a gente já está sacado no cheque especial, no rotativo, de um jeito que você não paga mais nunca. Tem que ir para o Serasa. E no Serasa não, como é no caso do. Quando é Serasa, né? Que faz desenrola. Só que não tem desenrola para o meio ambiente, a não ser, como disse Luiz Gustavo, que isso se faça de forma estruturada e consciente e demanda que o restabelecimento e a recuperação possa se dar. Porque, caso contrário, só vai se esgotar. E tem um determinado ponto em relação ao qual, se passar, não tem mais retorno. É o ponto de não retorno. Eu não sei quando será, mas vai chegar um ponto que você não consegue mais retornar. Não consegue mais repor o que tirou. Ok, passa para mim. Muito bom, Francisco. Eu agora faço uma indagação para o Luiz Ortega. Na sua apresentação, Luiz, você mostrou muito bem no gráfico que a gente viu que esses países com menor IDH são os países que têm a menor pegada ecológica, quer dizer, são aqueles países que têm a menor contribuição na geração de poluição, na geração de gases do efeito estufa. Aí eu queria que você fizesse uma análise sobre a injustiça climática. O que é que você acha da injustiça climática existente no mundo hoje, Luiz? É, ótima pergunta, Nísio. Eu acho que esse é o ponto, né? Quem paga a conta é quem tem menos de condições de se adaptar. Então, quem tem. A gente está vivendo, o Francisco trouxe inúmeros exemplos que eu acho que hoje já não tem mais espaço para dizer se, para questionar a questão da mudança climática. Está mais do que comprovado. O último relatório, o Assessment Report, o sexto Assessment Report, mostra é, 500 cientistas falando sobre os impactos ambientais de mudança climática. A gente já está em 1,1 graus Celsius, e assim, todos os esforços serão para a gente não ultrapassar 1,5, e ainda assim os danos vão ser muito grandes, muito diferentes do que a gente tem visto. Eu acho que um dos pontos que o relatório traz é justamente a questão do quanto como já nesse 1,1 grau de aumento, o quanto os impactos estão sendo mais frequentes, mais amplos e mais intensos do que era previsto. Então, assim, isso já é um sinal do quanto a gente vai sofrer. Naturalmente, quem tem menos condições de se adaptar, seja o indivíduo dentro dentro de uma comunidade ou de uma sociedade, sejam países, né? Quem tiver menor condição de se adaptar, menor condições financeiras para se adaptar, é que sofre mais, sem dúvida nenhuma. Então, é, alguns países africanos, principalmente, eles já estão em zonas de escassez hídrica, que isso só vai se intensificar. Naturalmente, você vai ter outras populações, outras cidades estão em áreas sujeitas a inundações frequentes, isso só vai trazer. Pensa assim numa leva para o individual, o sujeito está ali e a casa dele, o que era uma enchente eventual passa a ser frequente e depende, ele precisa de condições para se movimentar, para mudar de endereço, assim, não é uma coisa simples para todo mundo. A atuação do governo para
para movimentar todas essas pessoas, né, a gente vai ter realmente uma mudança completa, né, em termos de produção agrícola, de áreas de habitação que são mais adequadas ou não, e isso vai acabar gerando um êxodo muito grande. Claro que a gente vai ver isso daí muito mais fortemente nos países que não têm condições de se adaptar, porque o custo de adaptação também é elevado, né? Tem uma pergunta aqui que foi enviada para a gente. Essa pergunta vai ser dirigida para o nosso amigo Francisco. Francisco, a indagação é o seguinte: é possível ter um bom nível de desenvolvimento humano sem ter sobrecarga da Terra com a tecnologia atual? Eu Francisco, acredito, eu acredito, eu acredito que com já a tecnologia existente que pode tratar, digamos assim, de um processo produtivo menos custoso do ponto de vista ambiental. Agora, com a tecnologia dominante, a média da tecnologia, acredito que não, porque ela é extremamente utilizadora de recursos naturais, né? Perdulária mesmo. Então, a forma como se usa o plástico, né? A forma como se usa o derivado de petróleo, a emissão de gás, quer dizer, a tecnologia, existe já tecnologia disponível, agora não é utilizada. Geralmente a tecnologia, quando entra para ser utilizada, ela é nova, né? Inovadora, ela é mais cara. Mas, por conta disso, o exemplo que o Luiz Gustavo deu, né? A gente tem à mão a possibilidade de abastecer nossos carros com álcool, né? Com etanol, e não fazemos isso. Botamos, usamos gasolina porque é mais barato. Então, o que acontece é que o menos poluente, ele tende a ser mais caro no momento, porque ele é menos utilizado. Na medida que for mais utilizado, ele tende a ser mais barato. Então, isso que é verdade em relação ao combustível, parece que é verdade em relação à tecnologia. Agora, o drama todinho é esse, né? Porque se a gente for, pelo que eu entendi que o Gustavo disse, foi que se tivéssemos o padrão de consumo norte-americano, nós íamos precisar de 4 planetas, né? cinco Foi planetas. 4, né? Cinco Cinco. planetas. 5 planetas. Então, veja lá a confusão. Todo mundo querendo ascender a um nível de consumo que é o ideal, né? Que é o ideal na cabeça das pessoas. Ninguém quer voltar a andar. Olha, depois que você usa, dizia um amigo meu o seguinte: olha, o cara que trabalha na empresa, que fundou a empresa, ele anda de classe econômica. O filho dele anda de executiva. E o neto quer andar de primeira classe, porque é mais fácil. E o cara não quer voltar. O cara diz, olha, agora você vai andar na executiva. Ninguém quer, né? Então, isso é um problema grave que, se a gente não tratar na base, e a base não é em relação à turma que está hoje, porque eu acho que é muito difícil dar marcha ré. Mudar o conceito que você. Algumas pessoas vão fazer isso. Mudar o conceito de vida, mudar a forma de vida, passar a caminhar ou andar de bicicleta em vez de andar de carro, mas é muito pouco em relação ao que precisa. É fundamental, é formar os jovens. Eu acho que a educação tem um papel fundamental, porque se a gente não fizer isso, a geração que vem substituir a nossa vai ser mais consumista ainda. Então, como é que vamos enfrentar? É um problema educacional. Agora, os professores também são consumistas, né? Como é que você trata essa equação? É uma equação difícil. Agora, como as evidências estão muito grandes aí, imagine você se a Europa ficar inabitável por conta do aquecimento global e do aumento da temperatura. O europeu não vive como árabe em 50 graus, não. Como é que vai ser? Então, os caras já estão se jogando dentro das fontes com 40, imagine com 50. E isso não é difícil, não, porque em escala planetária, as mudanças elas chegam em determinado momento, elas são muito lentas, mas tem um determinado momento que elas aceleram. Por exemplo, esse aumento aí do nível do mar, 10 centímetros em 30 anos, é muita coisa para não ser uma era glacial. Pelo contrário, nós estamos ainda, tava congelando mais. Aí, em determinado momento, o aquecimento acelera isso e a geleira se derrete, o mar sobe, e aí como é que é? Muda a troca de calor
e aí vai mais calor para a Europa, desabitar o continente europeu. Como é que fica esse negócio? É muito grave. Agora, as evidências são muito grandes, todavia, mudar é muito difícil. Então, eu aposto, como você disse, Anísio, no início na primeira pergunta, eu aposto na educação. Ou a gente trata isso para mudar, moldar a forma de agir dos jovens, ou a gente perdeu a guerra. Obrigado, Francisco. O Luiz, eu vou aproveitar uma colocação que você fez, muito pertinente, sobre o etanol e a gasolina. A gente sabe essa diferença de preço, mas que existe uma distorção na formação do preço, porque o custo da externalidade da gasolina, da externalidade, né, não é precificado. A coisa ruim que a gasolina traz para o meio ambiente não está dentro do custo da gasolina. Nós estamos pagando por fora disso. Então, eu queria que você fizesse uma análise justamente da necessidade de que essa externalidade negativa seja agregada no custo desses produtos, desses bens que trazem tantos danos ao meio ambiente. Qual é a sua opinião? Perfeito, Anísio. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que isso é uma falha do nosso modelo econômico, onde a gente não traz externalidade para o preço. A gasolina serve como um ótimo exemplo quando a gente, e fica muito didático quando a gente compara com o etanol, mas isso serve para qualquer coisa, inclusive alimentos, né? Então, a carne não tem essa externalidade. Então, tem o custo de produção dela. E eu não estou falando como vegetariano, mas a gente tem que ter noção de que o quanto isso impacta. Então, é, eu acho que a gente vai seguir para um modelo que seja mais é, que traga essas externalidades. A questão de precificação de carbono logo está batendo a porta e é uma questão de tempo para que as coisas comecem a ser mais que seja um modelo mais viável. E nesse momento, quem consome mais e quem consome mais produtos impactantes vai acabar pagando um preço em cima disso daí, que possa diluir. Hoje não tem, realmente. Então, assim, o álcool, a gasolina, a comparação, a precificação é 70% o preço da gasolina, né? O álcool é 70% o preço da gasolina, que é a diferença do rendimento, né? E você não tem, e a tua conta é exatamente isso. Se está acima de 70, você põe gasolina, se está abaixo de 70%, você põe álcool. É essa conta que todo mundo faz. Quando faz? Porque tem gente que coloca gasolina porque é mais chato parar mais vezes no posto de gasolina para abastecer com álcool, né? Então, essa é uma conta que ninguém faz. E essa é uma externalidade. Tipo, os carros trafegam principalmente em centros urbanos, né, onde você tem poluição de ônibus, automóveis e motos também. Motos é altamente poluidora, né? Com motores dois tempos, principalmente. E a gente está. E são essas pessoas que estão tendo problemas respiratórios, há uma pressão no sistema de saúde público e essa conta está sendo rateada por todo mundo. Eu acho que vai, em algum momento, o modelo de precificação vai ter que mudar, incorporando essas externalidades, principalmente precificação de carbono, né? Tem outras, mas eu acho que, no primeiro momento, principalmente, precificação de carbono. Nós estamos aqui com o conselheiro do Conselho do Meio Ambiente, Emerson. Ele quer fazer uma indagação. Por favor, Emerson. Boa noite. É, Pegando um pouco a conversa da palestra de vocês dois, um pouco falando sobre a questão da educação para os jovens e o ponto que o Luiz também levantou sobre as indústrias, que elas têm que estar muito fortes nessa questão ambiental. Eu queria um pouco a opinião de vocês sobre a questão das práticas de ESG voltada para as indústrias, que hoje tem muita indústria aplicando o formato ESG, né? Mas ainda não é algo tipo aqui no Brasil que é tipo obrigatório, que possa melhorar a questão da todas as nossas práticas sociais sustentáveis e, e
que pudesse ser medida no dia a dia. O que é que vocês acham sobre essas práticas e que a gente poderia aplicar mais nelas? Acredito que Começa Luiz com está mais. Francisco e depois Gustavo. Não, acredito que Luiz Gustavo está mais atualizado sobre essa questão. Então, É Luiz, o trabalho dele, né? a bola É, foi passada para você, Luiz. tá bom, Mata ela no obrigado. peito aí. Emerson, eu acho que assim, é super positivo você ver que empresas estão se movimentando nessa direção. Eu ainda acho que falta muita informação de qualidade para que essas empresas tomem decisões corretas. Eu vejo muitas querendo surfar uma onda sem a prancha do tamanho certo, sabe? Porque elas estão fazendo tomam iniciativas sem avaliar a cadeia de valor como um todo. Muitas vezes o impacto não está na sua operação necessariamente, está numa cadeia de valor, considerando fornecedores, né, ou considerando clientes. Eu vou trazer alguns exemplos assim. Francisco trouxe num slide de pegada ecológica, onde ele falou pegada hídrica, pegada de carbono, mas a gente tem e ele trouxe ali uma ferramenta que é a avaliação de ciclo de vida. Isso é ciência pura para tomada de decisão, sabe? Quando você usa esse tipo de ferramenta, é muito importante para você entender onde realmente está o hotspot da tua operação, onde estão os impactos realmente da sua operação. E eu não sei se todas as empresas olham para isso. As empresas tendem a olhar os seus indicadores, seu consumo, sua geração de resíduo, etc. e tal, sem olhar para uma cadeia toda. E a cadeia é muito importante. Eu vou dar alguns exemplos assim. Unilever, se alguém tiver interesse de olhar o plano da Unilever, de 2010, de sustentabilidade de 2010, ele foi todo desenhado em cima de avaliação de ciclo de vida. Eles começaram a utilizar a ferramenta para uma análise do seu portfólio, e eles cobriram 100% do portfólio, e eles entenderam que eles queriam melhorar a pegada do seu produto. E eles perceberam que não mais do que 20% estava dentro das suas operações. O maior impacto estava na cadeia de suprimentos e na fase de uso dos seus produtos. Então, assim, é muita energia você colocar para melhorar, para mexer o ponteiro dentro das suas operações, e você não está, de fato, causando impacto. Na hora que uma empresa dessa tem esse entendimento, ela começa a trabalhar com os fornecedores de matéria-prima, de embalagem, etc. e tal, para diminuir o impacto. Começa a trabalhar também na educação do consumidor, levando até eles, por exemplo, amaciantes concentrados, ao invés de levar um garrafão de 2 litros e transportar água, que não faz o menor sentido, né? Então tem um trabalho de educação, de levar produtos que sejam mais sustentáveis na fase de uso e olhar para a sua cadeia de suprimentos de forma mais consciente também. Eu acho que esse é um trabalho de sustentabilidade, vai além do ESG, que não são só indicadores, né? Que extrapola e você olha a cadeia, a posição da sua empresa dentro de uma cadeia de valor, e o quanto que você pode contribuir. O ponto mais importante, Emerson, é assim, a indústria, a empresa e as pessoas têm que se sentir como parte da solução e não parte do problema. A indústria e a tecnologia são parte da solução. Não importa se ela esteja extraindo petróleo, se ela esteja extraindo metais, não importa. Elas são parte da solução, porque ainda nós vamos precisar disso por muito tempo ou para sempre. O que deve mudar é a forma de fazer isso, fazer cada vez melhor, produzir essa indústria de base, produzir cada vez melhor. E todas as empresas conseguem fazer isso, seja indústria de base, seja varejo, seja o que for. Obrigado. Estamos aqui também com o nosso conselheiro Marcelino, que ele quer fazer uma intervenção. Por favor, Marcelino. Boa noite. Eu vou fazer aí primeiro aí, mandar os meus parabéns aí pela palestra para o nosso amigo Francisco Cunha, que foi excelente. Mas essa pergunta eu vou deixar aí para o Gustavo. É o seguinte, é só mais uma curiosidade do ponto de vista com visão futura no IDH. Existem muitos pontos, mas qual seria o mais impactante hoje para um futuro? Seria a continuidade da absorção da água potável? Seria a poluição? Ou seria, no caso, a extratividade mineral que está sendo feita, já que
com essas tecnologias novas, a tendência é cada vez mais aumentar. Então, qual o ponto de vista? Justamente não dá para você dizer que um ponto é ruim. Eu acho que tem que ser, lembra do nexo, energia, alimento, água, eles devem ser analisados dentro do mesmo prima. Se a gente tem que alimentar tanta gente, a gente tem que pensar como vai produzir e como que vai utilizar energia, e água para a produção dos alimentos, né? Então, honestamente, assim, talvez seja um pouquinho. Hoje, o que me preocupa menos é o esgotamento de recursos naturais não renováveis. É o que me preocupa menos. Claro que alguns minérios são preocupantes, é claro que é? Alguns minérios são preocupantes, mas assim, eu acho que a tecnologia, ela vem chega. Se vocês lembrarem, em algum momento a gente falou que petróleo ia acabar. O petróleo está longe de acabar. A gente vai deixar de usar petróleo, não é porque acabou. Porque antes era só onshore, depois virou offshore, depois virou pré-sal, e a tecnologia vai permitindo a gente explorar esses recursos de N formas diferentes. Então, eu acho Alguém, que a questão. ô é, Gustavo, só completando uma coisa, ilustrando o que você está dizendo aí. Alguém já disse o seguinte, que nós não saímos da idade da pedra por falta de pedra. Exatamente, exatamente. Eu acho que talvez o recurso não renovável que mais preocupa hoje é o fósforo. Não é minério, não é nada disso. Eu acho que o fósforo, que a gente está na ponta, ele tem um ciclo geológico, né, geológico, que é, ele está impregnado nas rochas e no momento que a gente extrai, usa na agricultura, isso daí é levado para os corpos de água e vai parar no oceano, vai sedimentar, quer dizer, precisa de um ciclo geológico para a gente conseguir reaproveitar isso. Hoje não tem tecnologia. Mas acho que assim, o desafio para atender esse DH, é, Marcelino, eu acho que é principalmente alimentação. Não dá para você pensar que você vai prover educação, saúde, se você não tem alimentação, questões sanitárias, né? Mas eu acho que tudo, voltando com o que o Francisco falou numa pergunta lá atrás, eu acho que a tecnologia, ela está aí. Tudo que tem de tecnologia já está disponível. O que ela não tem ainda é uma combinação dessas tecnologias, provavelmente, ou ela não é acessível, economicamente acessível. Mas ela está aí, está disponível, é uma questão de tempo. Mas eu acho que não dá para botar todas as fichas na evolução tecnológica. Então, esse é o grande risco. Se a gente apostar que vamos gastando o cheque especial, que vai entrar uma receita lá na frente inesperada, uma herança, né, Francisco? Vai entrar uma herança e a gente livra a cara lá na frente, só para usar a analogia dele, eu acho que é arriscado pensar dessa forma. Então, a gente tem que buscar maneiras de mudar o nosso comportamento de consumo, eh, nosso padrão de consumo, nosso comportamento, e eu acho que isso é principalmente por educação. Educação não no sentido de matéria na escola, isso sem dúvida é muito importante, mas mais do que isso, ter acesso a informações de qualidade, que muitas vezes a gente não tem. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de ciência, tá? A gente está falando de ciência. Tudo que a gente falou aqui, mudança climática, água, ciclo de fósforo, nitrogênio, acidificação, a gente está falando de ciência. Tem limites planetários que eu falei que, assim, que a gente não conhece, a gente sabe que é arriscado e não conhece. A ciência não chegou no ponto de conseguir avaliar isso. Então, essas questões elas têm que serem olhadas sob o prisma da ciência, da exatidão. Não tem achismo, né? E se você não tem acesso a essas informações, corre o risco de você ter uma geração super engajada que vai ficar levantando a bandeira do abaixo o canudinho de plástico, sabe? Que isso realmente não resolve os problemas do nosso planeta, tá? Ok. Muito obrigado. Nós já estamos chegando no nosso ensejo, porque, por regra nossa, nosso debate, a gente utiliza 1h30 no máximo. Então, o que eu quero para a gente concluir, primeiro, deixar nossos agradecimentos a todos que estão participando.
desse nosso encontro, e principalmente aos palestrantes, Francisco Cunha e Luiz Ortega, que trouxeram informações extremamente relevantes e oportunas. Mas vocês terão, cada um, 3 minutos para a consideração final, para fazer um arremate do encontro, porque o objetivo do FIEP Ambiental é justamente levar a informação, levar a conscientização para o industrial, para o executivo, para um professor, para um aluno. Então, o público nosso é um público muito eclético. A gente já chegou de forma a que a consciência seja cristalizada. Então, para as considerações finais, eu passaria para Francisco Cunha, para ele fazer, já deixando os agradecimentos pela sua brilhante participação, Francisco, que realmente nos surpreende, né? A gente sabe que você é um cara muito diferenciado. Obrigado, Anísio. Mais uma vez, agradecer o convite e dizer o seguinte, um filósofo já disse aí, eu tentei me lembrar qual era, mas não chegou ainda. É que a gente deve agir, quando não for possível ser diferente disso, com o pessimismo do intelecto e o otimismo da vontade. Mesmo que a gente identifique que as coisas são difíceis de mudar, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista da história, etc., mas a gente não pode deixar de fazer alguma coisa. E aí faça o que tiver ao seu alcance. Faça aquilo que for possível fazer e haja. Não se deve ter uma postura cínica de que não tem jeito, então eu vou detonar. Nem por outro lado, uma coisa pessimista do ponto de que também não tem jeito, eu vou ficar na minha. É possível sempre fazer alguma coisa. Eu digo isso, isso é uma coisa. A segunda coisa é a seguinte, eu vi aqui nos comentários, no chat, que alguém disse que eu talvez estivesse, ou entendeu que eu talvez estivesse achando que só tinha jeito se fosse com a juventude, jogar esse peso dessa mudança para a juventude. Mas não é isso não, é porque é difícil mesmo. A gente foi formado, nós fomos formados numa sociedade permissiva e num ambiente de abundância, ou pelo menos que se pensava que era de abundância. Então, para mudar a forma de pensar, mais de sete, como se diz hoje em dia, tem essa moda de chamar agora de mindset, mudar o mindset é muito difícil, porque a gente já formou, já somos todos adultos. O que eu digo é que a gente não deve perder a oportunidade de formar os jovens, pela via da educação formal e informal, como o Luiz Gustavo disse, fazer com que os jovens tenham uma postura, porque têm uma compreensão diferente. Então, eu sou a favor de continuar tentando a mudança por todos os meios, mas fazendo aquela mudança, ou tentando aquela mudança que traz mais efeitos, que é fazendo com que os jovens entendam que eles precisam levar adiante a luta pela mudança, porque eles compreendem melhor do que nós. Eu acho que é nesse sentido. E, mais uma vez, agradecer pela oportunidade de dizer que eu confio em que podemos mudar e procuro agir nessa direção. Obrigado. Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado mesmo. Luiz, por favor, suas considerações finais. Eu diria assim, eu não gosto de romantizar o assunto, sabe? Eu acho que assim, a gente tem que trazer fatos realmente sinceramente, a situação é bastante séria nesse aspecto. Exige empenho de governos, indústria e de cada um de nós como cidadãos também. Mas eu sou extremamente otimista. Eu acho que a gente tem condições de reverter qualquer coisa. Eu acredito no poder de regeneração. E acho que, principalmente, falando dentro de uma casa da indústria, a gente está falando de uma condição que a indústria brasileira tem de ser extremamente eficiente em relação às suas atividades. Isso é devido à matriz energética que a gente tem, abundância de água, abundância de outros recursos naturais. Se bem utilizados, se bem gerenciados, a gente tem condições de se tornar referência nessa transição, nesse desenvolvimento sustentável
para esse modelo sustentável que a gente ainda aspira, né? É, então, é isso, e eu só queria agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês, aprender também um pouquinho com o Francisco, e me colocar à disposição para, se vocês precisarem de alguma coisa posteriormente também, tá bem? Só mais uma Obrigado, coisa. viu, Anísio? Pois não, pois Só, não. só mais uma coisa, Anísio. Eu concordo com o Luiz, Gustavo, que Gustavo Ortega, né? É. É Isso. que se há um país no mundo que pode capitanear essa mudança para um desenvolvimento sustentável, é o Brasil. Não há outro com as condições que nós temos. A questão é se a gente vai conseguir mobilizar isso, mas que temos todas as condições, sim. Então, é uma questão de saber usar, né? Aquela história, sabendo usar não vai faltar. A gente não foi acostumado a usar direito. Eu acho que esse é o grande desafio. Muito Vamos ver bem. se a gente não perde essa oportunidade agora, né? Justamente. Isso. Então, agradecendo, eu queria deixar essa mensagem final, no sentido de que a gente pode mudar, nós temos condições de mudar, nós temos condições de fazer um futuro melhor e um futuro mais sustentável. Obviamente, a gente tem tecnologia, a gente tem que diminuir a injustiça, que a gente sabe que a gente vive num mundo de muita injustiça, a gente tem que ter essa condição da finitude do sistema planetário que a gente tem, mas não é só boa vontade, é com cooperação nós podemos efetivamente reverter esse estado que a gente está vivendo agora, que lamentavelmente aponta para uma determinada direção, mas com articulação, com consciência, a gente muda. Então, quero agradecer aos palestrantes, foi magnífico. Quero agradecer todos que nos acompanharam até agora. Quero agradecer aos meus companheiros e companheiras do Conselho Temático do Meio Ambiente, a diretoria da FIEP, que nos valoriza o nosso Conselho do Meio Ambiente, e dizer que no próximo mês nós estaremos com outro FIEP ambiental, trazendo algum assunto relevante, importante, que venha colaborar e venha contribuir para que a gente tenha um mundo melhor, mais sustentável e mais justo. Muito obrigado, boa noite a todos, muita saúde e muita paz. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Boa Tchau, noite. boa noite. Boa noite.